Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Kevin, né, Kevin? Kevin Oliveira, é isso mesmo? Isso. Mais conhecido como o quê? Na minha escola? Kevin Não, the Cube. aqui em casa é o quê, hein? É o boneco, pô. Todo mundo aí já conhece como boneco, né, boneco? O cubeiro. Então, seguinte, pessoal, estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho da vida do Kevin, de como foi a adaptação dele aqui nos Estados Unidos, a nossa vinda para cá, como é que ele encarou tudo isso aí, né, tendo em vista que é, pô, um jovenzinho, né, de repente muda, perde tudo, amigos, tem que recomeçar tudo de novo. Então vamos entender um pouquinho dele aí, como é que foi essa adaptação, né? Você poderia se apresentar, por favor? Eu sou Kevin Oliveira e eu tenho 12 anos. 12 anos? Ah, legal, bacana. Quando você veio para os Estados Unidos, você tinha quantos anos? Em que série você estava no Brasil? Eu tinha 10 anos e eu tinha acabado de terminar a 5ª série. E aí eu tava indo pra 6ª. Legal. E foi em que mês isso? Ano passado? Mês de janeiro, né, doutor? Ou seja, você terminou a 5ª série no Brasil em dezembro. E aí nos Estados Unidos, como o calendário escolar é diferente, ele vai de agosto, geralmente, até junho, é isso? Até o final de maio, junho, aí dependendo dos dias que tiveram de recesso, né, devido à neve e outras intempéries que acontecem por aqui, né? Hoje mesmo teve uma, né? Matou a gente de susto. Uma puta chuva aqui, um temporal, derrubou um monte de árvores, enfim, do nada, né? Mas normal por aqui. E como que era seu nível de inglês, Kevin, antes de vir pra cá? Hoje, você olhando assim pra trás, refletindo, como é que você julga que era seu nível de inglês? Porque você estudava no Brasil, né? Fazia cursinho de inglês já tinha um tempo, né? Mas levava daquele jeito, né? Mas é brincadeira, o curso de inglês ajudou nada. Não ajudou nada? Não, isso aí ela só pra ver meus amigos. Ah, E Kevin. porque você insistia. Então você tá confessando isso agora aqui? Ué. Pô, louco. Então, como que você colocaria seu nível? Você tinha um inglês básico? De 1 a 10? Digamos de 1 a 10 para sobreviver. Você conseguiria ir no restaurante, fazer um pedido, pedir uma informação? Como é que era no começo? Não. Era nível 0.5. É mesmo? Ô, louco. Então chegou aqui e foi tudo diferente. Não conseguia se comunicar, basicamente, não era isso? Pois é, eu que tive que dar uma de tradutor para eles aí, né? Enfim. E quando você veio para cá, quais eram as suas expectativas? Você tinha algum medo da mudança? Como era? Como foi isso aí pra você? Nenhum medo. Nenhum medo? Não tinha medo de chegar aqui e não conseguir se comunicar? Não. Não? E as expectativas? O que você esperava dos Estados Unidos antes de vir? Eu não sei, não tinha muita expectativa. Não tinha muita? Não. Mas como você imaginava que fosse, assim, amigos novos, sem falar idioma? Como é que seria essa transição? Isso, eu não tinha pensado muito bem nisso daí antes da gente vir pra cá. Então, eu praticamente não tinha muita expectativa. A única expectativa que eu tinha é que eu ia conseguir ficar um mês com meus avós, quando eles vieram com a gente. Certo. E os amiguinhos? Você não tinha medo de deixar todos os amiguinhos pra trás, primos? Não. Tranquilo pra se adaptar, então? Eu não tinha medo. Não tinha medo? Não. Ah, legal. Mas vai ter saudade depois. Tá. Então nós estamos aqui nos Estados Unidos há mais ou menos agora... Bom, viemos em janeiro do ano passado. Podemos dizer aí um ano e meio, né? Tranquilamente. Muita coisa mudou, né, pessoal? Então, assim, vamos lá, né? Então... A gente chegou em janeiro e o seu primeiro dia de aula... Na verdade, eu conversei com o pessoal na escola aqui porque as aulas começavam em agosto. E como o nível de inglês dele era bem baixo, então eu procurei o departamento de ensino para ver se eu conseguia, né? Com que ele estudasse pelo menos o final do ano letivo até junho, né? Para então em agosto ele retomar na série correta dele. Então ele acabou fazendo 2 meses, foi isso? Acho que foram 2 meses de 5ª série, né? Antes de agosto. E isso em Kentucky. Hoje nós moramos em Indianápolis, né? Então, um estado vizinho, mas bem diferente, né? Que cada estado basicamente é um país, entendeu? E ele fez esses 2 meses lá, né? Então, eu queria que você contasse pro pessoal como é que foi seu primeiro dia de aula, se você conseguir entender, como é que foi a expectativa. O primeiro dia de aula,
eu tava indo mais ou menos de olho fechado, não tinha nenhuma expectativa. Mas quando eu cheguei lá, teve uma pessoa que me ajudou lá e me deu o meu locker, porque na minha escola, nós tinha locker, mas não era os locker que eu tenho hoje na middle school, era tipo a metade do que é. E aí, no meu primeiro dia, o menino foi lá e me ajudou a abrir meu locker, eu peguei umas coisas que eu tinha lá, e a minha professora me deu um iPad pra eu Peraí, poder falar. a professora te deu um iPad no primeiro dia de aula? Como assim? Ela me deu um iPad, pegou e falou que se eu precisasse de transitar alguma coisa, era só Precisasse usar. traduzir, é isso. Entendi. Então você tinha essa ferramenta. Mas você conseguiu se comunicar com o pessoal? Como é que foi? Os Não. outros alunos conversaram com você ou você ficou lá isoladão no começo? Meio isoladão, assim. É, entendi. Legal. E hoje você tá na middle school, né? Basicamente, né? Então eu queria que você contasse pro pessoal um pouquinho qual a diferença, né? Aqui a escola é basicamente dividida em Três elementary school, middle school e high school, né? A educação de formação básica antes do universitário, né? Então aí nesse caso a elementary school seria equivalente ao primário no Brasil, né? Middle school seria o ensino fundamental e a high school o ensino médio, equivalente ao ensino médio no Brasil. Existem algumas diferenças aí, a gente tem junior high no meio aí entre middle school e high school, enfim. Tem algumas diferenças aí que acontecem de distrito escolar para distrito escolar, nem todos são iguais, né? Mas eu queria que você contasse para o pessoal aí se existe diferença entre elementary, porque quando você fez elementary, você fez o finalzinho da quinta série, certo? E aí você começou a sexta série ano passado, já aqui no estado de Indiana. Não, em Kentucky ainda, Isso. certo? Nós mudamos em dezembro, certo? Então eu queria que você contasse pro pessoal se existe alguma diferença entre elementary e middle, o que é mais chato, o que é mais legal. De qual middle school eu falo? Da de Louisville? De middle school em geral, nós vamos chegar lá na diferença entre as escolas. Você tem o seu locker, que você se sente bem mais... Tipo, você tem o seu próprio locker. O que é um locker? Um locker é tipo um armário que você guarda suas coisas, seu material. Ah, entendi. Sempre que você precisa ir pra uma Igual sala... nos filmes, é? Igual nos filmes. Eu fico curioso também, porque eu não vou pra escola, só ele vai, né? Então, a gente vê ele pegando o ônibus, vai embora, mas eu não sei o dia a dia lá, o que acontece. Então, é informação, inclusive, pra gente aqui, né? Então, é um locker assim, e você tem o seu password, e é bem melhor, porque você tendo um locker e também... Middle school é bem melhor do que elementary school, porque você pode ir para suas classes e tal. E você não precisa, tipo, de uma professora para pegar e falar... faz uma linha que nós vamos para tal lugar. Ah, entendi. Então, basicamente, na elementary school, o professor vai até a sua sala, é isso? Ou quantos professores você tem na elementary? Não. É a mesma quantidade de professores ou é menos? Acho que é a mesma quantidade, mas a professora pega e pede pra você fazer uma linha e ela te leva lá. Ah, entendi. Entendi. Então você faz um line-up e aí ela te conduz até outra sala. E na middle school existe isso? Não? O que eles te dão na middle school pra você saber pra qual sala ir? Como é que funciona? Eles te dão um schedule, aí tem... É como se fosse uma agenda, né? Isso, aí tem o número da sala e também tem o nome da professora. E aí, você tem uns negócios lá de tipo, na minha escola de Louisville, o segundo andar é da sala 200 e o primeiro andar é da sala 100. E nessa escola aqui a gente tem os hallways. Não aí... pode tirar a mesa, por favor, por causa do microfone. Mas pode continuar, por favor. Aí tem, tipo, as linhas falando, mas é bem melhor, porque você tem que ir pra sala. E como é que é o schedule entre uma aula e outra? Tem bastante tempo? Dá pra fazer alguma coisa nesse intervalo? Alguém controla? Você tem que sair dessa sala e ir pra outra? Como é que funciona o quesito liberdade? Existe alguma liberdade pra vocês ou não? Existe.
Então, basicamente, eles te dão 5 minutos pra você fazer qualquer coisa que você precisar fazer, tipo, ir no banheiro, ir pro seu locker e essas coisas, e depois chegar na sua sala. Entendi. Aí você pode, inclusive, usar o celular durante esse período, se você quiser, certo? Depende Depende do que é. do distrito escolar. Ah, entendi. No que você está atualmente, pode ou não pode? Sim, pode usar o celular. E é diferente do que você estava? Sim, do que eu tava, eu não podia usar o celular. Conta um pouquinho pra gente entender um pouquinho da diferença entre o distrito escolar que você estava em Kentucky. Apesar de ser um lugar muito bacana que a gente morava, a middle school lá tinha um histórico meio duvidável, meio duvidoso, na verdade. Desculpa, pessoal. Mas a gente vai... Sabe nem falar mais Querendo ou português. não. Que não sei o que, rapaz. Sou bom nisso aqui. Apesar de ser um bairro, uma localização muito boa, a escola deixava um pouquinho a desejar. Ninguém sabe por que exatamente, mas várias brigas postadas no YouTube, enfim, era uma escola meio complicada, assim, eu diria, em relação a que ele está hoje, né? Então, nessa escola lá não tinha tanta liberdade assim. Não tinha liberdade nenhuma. Geralmente as pessoas colocavam o celular no bolso e sempre que eles iam no banheiro eles começavam a usar o celular. Então não podia. A regra era que não podia, Não. as pessoas quebravam a regra, certo? E pelo que a gente pôde ver, as prioridades eram outras, né? Os funcionários, ao invés de se preocuparem com a segurança, né, dos alunos, enfim. Tem história de assédio aí no banheiro da escola, com alunas e tudo mais, né? Eu mesmo... Ao invés de eles se preocuparem com isso, eles estavam preocupados com a camisa pra dentro das calças, né? Lembrou até um pouquinho o Brasil aí, né? Que tanto problema que a gente tem aí, né? O pessoal tá preocupado em tampar o sol com a peneira, né? Se preocupando com as coisas que não tem sentido, né? Uma lei pro bandido não entrar armado no posto de... não entrar com capacete no posto de gasolina. Porra, tá de brincadeira, né? Mas enfim, agora o cenário é diferente. Você tá em outra escola, certo? E como é que funciona aqui no distrito que você tá? É uma escola bem legal, você pode fazer praticamente tudo que você quiser nesse período de tempo, mas na sala, inclusive eles te dão um negócio para Wi-Fi lá na escola. Senha pro Wi-Fi? Sim, é o seu negócio que você põe no seu computador para você entrar. E aí, às vezes, você até tem que usar o seu celular, porque, tipo assim, tem uns quiz online, essas coisas. Ah, tem muita atividade online, então. Entendi, legal. Também tem muito mais liberdade. Então tem muito mais liberdade com muita responsabilidade também, né? Então basicamente não tem regra de vestimento, mas o que impera ali é o bom senso, né? Então as pessoas que moram nessa região aqui diríamos, são pessoas... não que a classe social tenha a ver com isso, mas geralmente pessoas que vêm de uma área profissional mais técnica, né? Nessa região que a gente mora aqui. Então os filhos tendem a ter uma postura muito mais parecida com a dos pais, assim, né? No que diz respeito a bom senso. Não existe regra de vestimento, mas você vai na escola, tá todo mundo bem vestido, entendeu? Não tem ninguém de moletom, com touca, camisa com mensagem, enfim. Onde existe liberdade, impera o bom senso, né? E caso o bom senso não se aplique, aí existem, obviamente, as punições, né? Então, liberdades trazem grandes responsabilidades, certo? Sim, na minha outra escola, que nem ele tava falando que tinha muito desses negócios que tinha um monte de briga e tal. Inclusive, eu já vi que uma menina pegou um moleque pela camisa e puxou ele assim, pro alto. Isso é uma coisa meio louca aqui, né? Porque, eu não sei, né? A maioria dos crimes que eu vejo no Brasil, é claro, tem exceções, mas a maioria dos crimes, do comportamento criminal é relacionado de certa forma a dinheiro, né? Então, o pessoal rouba, enfim, trafica, faz toda loucura, mas sempre meio que com o dinheiro envolvido. Aqui é um pouco diferente, né? Tem umas pessoas aqui que agem realmente... É a maldade pela maldade pura mesmo, né? Então, uma vez a gente estava em Chicago, né? E tinha ido numa Apple Store. E aí eu vi uma criançada ali brigando na rua e tal, né? Falei, pô, vou separar, não vou deixar os moleques pegar, né? Pô, os moleques tinham 13 anos, vai. E aí, quando eu tava ali apartando a briga, lógico, aquela molecada toda agitando, né?
E quando eu fui pra apartar a briga, eu percebi que o outro menino tinha uma faca, entendeu? E aí eu avisei, falei, ele tá com uma faca. E aí ele me mostrou que ele também estava com uma faca, ou seja, os dois estavam prontos ali pra sair na facada mesmo, entendeu? E eles iam sair se eu não tivesse interferido e uma outra pessoa que tava passando também. Então, assim, o nível de maldade aqui é muito grande nesse sentido, né? As pessoas não têm muito... As pessoas se comportam bem, mas aquelas que têm já uma índole, um ímpeto criminoso é pra valer mesmo, entendeu? O nego não fica de brincadeira. Então, assim, hoje tá numa condição mais tranquila, um distrito escolar melhor, né, Kevin? Uhum. Então, e o ensino? Mudou muito o nível de ensino da escola que você tava pra cá? Muito. Coisa que ele estava fazendo no primeiro semestre aqui é o que eu tava fazendo, ou o que eu tava fazendo, o que eu ia fazer no terceiro e no segundo semestre. Ah, entendi. Então, teve um tempo aí pra essa adaptação pra você conseguir alcançar os meninos daqui, né? Não foi muito difícil também, não. Não foi, não? Ah, entendi. Em relação ao Brasil, teve muita diferença no ensino? Quando você chegou aqui, as contas de matemática, todas ao contrário, né? A chave é feita ao contrário, pessoal, da continha de dividir, né? E quando você não põe vírgula, tipo, no começo do vídeo eu falei 0,5, é porque aqui a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, ou seja, é tudo ao contrário e é meio estranho. Mas se acostuma, né? Aham. Entendi. E se você tivesse que elencar, assim, pra gente, né? Citar alguns pontos das principais diferenças entre as escolas no Brasil e nos Estados Unidos, quais são as grandes diferenças entre elas, se é que elas existem? Então, a primeira diferença é a liberdade. Na escola você tem uniforme, ele só quer ganhar dinheiro, aí eles pegam e fazem você comprar o uniforme e tal. Aqui não, aqui você compra o uniforme no mercado, essas coisas. Ou seja, uniforme... Quando tem que usar, né? É, quando tem que usar. Não é toda a escola que precisa. E também, tipo, que você pode ir pra sua sala. Não é uma professora que fica mudando de sala. É você que vai pra sala da professora. Então, se você vê aqui, tipo, os professores é tudo preparado já. Tipo, a sala deles tem um monte de livro e tal. E é muito, muito grande, porque eles não têm que ficar mudando. Então as salas são temáticas, né? Você vai para aula de geografia, por exemplo. Tem um monte de mapa. É uma essas sala coisas. preparada para uma aula de geografia. Então tem globos, mapas, que mais? É, tem livros, Entendi. E quando você vai para uma aula de ciências, por exemplo? tem uns microscópios, essas coisas. É basicamente um laboratório mesmo, né? Então não é aquela sala de aula tradicional que a gente está acostumado. Aí realmente é uma imersão realmente, né? Isso, tem pia, essas coisas. Entendi. Ah, bacana. E em relação ao Brasil, você sente falta de alguma coisa? Só da Saudade? Só da família? Nem um docinho, nem uma comidinha? Não, acho que não. Jura? E o almoço no Boteco do Jackson? Isso aí eu sei que você sente falta. É, isso aí sim. Mas eu falei das pessoas. Ah, então o Jackson tá aí nesse meio, né? Mas por causa da comida ou por causa do Jackson mesmo? Ah, um pouquinho dos dois. Ah, legal. E a diferença, assim, entre viver nos Estados Unidos e no Brasil, o que mais te impactou, assim, na sua vida? A língua. O idioma? Diferente? E em relação à liberdade mesmo, enquanto criança? No Brasil nós morávamos em apartamento, moramos em casa, enfim, moramos em diversas situações distintas, né? E você tinha a mesma liberdade que aqui? Não? Como é que funcionava? Não tinha a mesma liberdade. Tipo, na minha elementary school, às vezes a gente ia lá pra fora e a gente ficava, tipo, uns 30 minutos brincando. Entendi. Mas tirando um pouquinho a escola, sua vida pessoal mesmo, por exemplo, todo mundo sabe que você gosta muito de andar de bicicleta, você gosta de atividade ao ar livre, pescar, dar tiro, né? Tudo isso. No Brasil, como é que funcionava no seu dia a dia? Você podia fazer essas coisas sozinho? Seus pais deixavam? Não Como é que podia. funcionava? Não podia andar de bicicleta sozinho, não podia fazer nada, praticamente. Só trancado. Isso, só trancado em casa. E aqui, como é que funciona? Aqui eu vou na rua praticamente todo dia.
E eu fico lá até 8 horas da noite e meu pai pega e fala, tá bom. Pega a bicicleta. Pego bicicleta. Vai pro centro da cidade sozinho. Me deixa maluco, mas vai, né? Enfim, é outro... Vou pro parque ali do lado. Enfim, é outro mundo, né? Vai com seu iPhone na sua bicicleta, seu iPodzinho, ninguém rouba. E o iPhone, o negócio que tem aqui na bicicleta é de segurar, ou seja, todo mundo consegue ver. Sim. E ninguém tá nem aí. Ninguém rouba. Não. Desde que você chegou aqui, você ficou sabendo de alguma pessoa que foi roubada ou algum crime com alguém que você conhece? Como assim um crime? Algum crime. No Brasil é muito normal, né? Você conhecer alguém que teve o celular roubado, né? Enfim, só nesse período que a gente tá aqui, meus dedos não dariam, até porque eu não tenho muitos, né? Mas não daria pra contar, né? Quantas pessoas da nossa família já tiveram o celular roubado nesse último ano, né? A mão armada, isso em São Paulo. Então é uma coisa... Por aqui você ouve esse tipo de história, não? Não. Não existe, né? Não existe. Não existe. Pois é. Uma outra coisa que eu lembro que a gente fazia muito antes de vir pra cá era assistir os vídeos, né? Sobre como a vida é aqui, como funcionam as coisas, né? E o que você acha dos vídeos? É realmente o que mostrava nos vídeos? Não, tem algumas diferenças? Os vídeos enganam muito, muito. Começa a pegar e falar, não, é tudo de bom e tal, mas não é. Você não vai chegar aqui e você vai ter um trabalho legal, uma casa. Tipo, aqui o dinheiro que você ganha é merecido. Então, tipo, você ganha, às vezes não muito, pra ser faxineira. Consegue ter uma vida decente. Sim. Mas não vai andar de Ferrari. Não é todo aquele glamour que aparece nos vídeos, né? Tem outras responsabilidades também, certo? Tipo, pagar um aluguel de uma casa. Exatamente. Tem todo um custo que o pessoal normalmente omite nesses vídeos, conta como se fosse um paraíso somente, né? Comparado à vida no Brasil, obviamente, o trabalhador tem muito mais valor, tem como se defender, enfim, é outro planeta. Mas muita calma, que também tem seus problemas e nem tudo é maravilha, né? Não. Nem tudo é um mar de rosas. Você não vai chegar aqui e vai arrumar um trabalho e começar a sair andando de Ferrari. Sim, então assim, é possível, tudo é possível, mas muita calma nos vídeos, pessoal, aí. Tá bom? Não é tão fácil assim quanto parece, tá? Então, você consegue financiar uma casa, tem muita comparação, né? De carro, valor aqui, valor aí, casa, valor aqui, valor aí. Os valores são reais. Porém, para você conseguir financiar qualquer coisa nos Estados Unidos, você precisa de crédito. E crédito leva-se tempo para construir nos Estados Unidos. Não se constrói crédito da noite para o dia, tá? Então, para aqueles que pretendem vir, né? Estudem sobre o sistema de crédito, aprendam, porque isso aí é parte essencial na vida do americano, tá? Então, você não consegue pedir luz para ligar energia elétrica na sua casa se você não tiver crédito. Você consegue. Você vai ter que pagar um depósito de, sei lá, $300, $500, enfim. Mas se você tiver crédito, você paga um depósito muito menor. Exatamente. Ou sem depósito, inclusive, certo? E para isso, é claro, você tem que estar com a documentação toda em dia, totalmente legal, né? E um outro recado, né, para o pessoal que pensa em vir legal para os Estados Unidos, realmente, na minha opinião, não vale a pena mesmo. Não. A menos que o sujeito esteja passando fome mesmo no país de origem, porque a vida para quem não tem documentos, né, para quem ainda não tem condição de se legalizar aqui, é praticamente impossível. Você não tem crédito, você não consegue trabalho. Não consegue construir o crédito. Então, se você conseguir trabalho, é basicamente subemprego, tá? Enfim, é bem complicado, pessoal. É bem difícil. E fora o medo, né? Que é medo 24 horas por dia, porque realmente eu conversei com várias pessoas aqui que já foram deportadas. Mexicanos, claro, porque tem uma facilidade maior de voltar, né? Mas eu conheço pessoas que foram deportadas 7 ou 8 vezes, entendeu? E foram pegas, presas, passa por toda a humilhação, né? Basicamente fica 1, 2 meses sem dar notícia porque tá preso e aí é deportado. É assim que funciona, entendeu? Então, realmente, a vida aqui ilegalmente não tem... Enfim, não é viável, não é uma coisa legal, entendeu? Então, a gente
sempre aconselho o pessoal a fazer tudo certinho, né? Então vamos lá. Será que a gente pode falar um pouquinho inglês agora, Kevin, para finalizar? Consegue? Já tá preparado? Então tá bom, vamos mudar um pouquinho para inglês. Eu vou colocar uma legenda para vocês aí, tá, pessoal? Vamos lá. So, right. After 18 months in the US, you've been learning English by yourself and basically at school as well. And what have you been doing to improve your English on a daily basis? Basically, just talking to another students and making friends. Oh, cool. So have you read a lot? Have you read a lot? Yeah, I have. What have you been doing? I have read a lot. I've read like 3 books this week. Oh, wow. Only this week? Oh my gosh, that's really a lot. And do you watch a lot of videos as well in English? And yeah. So if you were to give some tips to whoever's watching this, what tips and advices would you give them in order to improve their English and, For the first advice, I would say don't be shy of like your accent and stuff, because people are going to realize your accent and they're going to tell you that like, oh, you have an accent. But I don't know where that accent is from. Oh, that's cool. That's awesome. Yeah. Yeah. And I don't know, just speak and make friends. Right. Really try it, right? Yeah. And so the easiest way, in your opinion, then, it's by actually trying to speak, right? Mm-hmm. This is something that we realize about, Brazilians in general, is that we are very good with theory, let's say, right, per se. But we are not very good at practice because sometimes we feel shy and, we kind of avoid talking to people. And, it doesn't matter how much you study English, if you really don't try to express yourself and speak and go to the grocery store, try to buy stuff, or, at least think in your mind, how you would, say whatever you're thinking at that moment, then it's going to be hard for you to start speaking, right? Yeah. So, okay, so you've been doing a great job, buddy. Thank you. Okay, good. Anything else you would like to say? No, that's all. That's all? Really? Okay, so tell me about... Okay, so what's the last book you've read? The last book that I've read, it's this book. There is 233 pages. Okay, so it's from a series, right? Okay, so it's a series of track team, is that it? Okay, so can you tell us a little bit about the story you read in the first book of the series? So what's the story like? So this is the first book and that's the second book. I've only read them. Now I'm on the third book. But the story is kind of like... Okay, so Ghost, which is the main character of the book Ghost, he's right by a track team, and he sees Ulu, like this guy, being all braggy and stuff. So he goes right next to him, and their coach tells him that it's a private practice, and then he couldn't join, and he just said, just ring the thing. And they ran and they tied. So after that, because he was the best one, and the other coach, he would scream every time that he goes, go and stuff, and so he tied with him, and the coach asked him if he wants to join the team. Oh, so they were in two separate teams at the time then, right? What do you mean? I mean, Ghost and Lou, they were in separate teams, right? No, Ghost wasn't in any team. Oh, he wasn't in a team at all. Oh, okay. So basically he just joined the team. There's a lot of stuff in it, but he has this fast thing. That's why he says that he runs so fast. He said that once his dad tried to shoot him and his mother. Oh, wow. So,
it's kind of a real life story then. Yeah. The character tells his story. He comes from a poor background and stuff, and he joins this track team. Oh, that's super cool. Yeah, and goes like, when he first joined the team, he didn't have money to buy his stuff. So he went to a store and stole a shoe. Oh, wow. He stole a shoe to run with? Yeah. Oh, dude, that's not cool. Does anybody, well, I mean, did anybody find out after the fact? Yeah. Yeah. When the coach was giving them the jerseys, he just kind of like went there and said that he could not have a jersey because where he was going to buy the jersey, he saw a picture saying, what was it? Was it something Oh, lifter? yeah. I remember Shoplifter. Yeah, shoplifter. There was a picture of him, like a footage from the camera of the store. Yeah. With a picture, a very clear picture of him. And in bold letters, huge, saying shoplifter, right? Yeah. Oh, wow. I know that part because that's actually the only part of the book I read, and I was close to him. So, yeah, just that tiny part. But I haven't read the book, but I know the story because he keeps telling me the story, and I keep asking him to, you know. Yeah, it's just because he doesn't want to read the book, and I have to tell him the story. Yeah. So there's another thing very cool about the books you've been reading as well, which is the possibility to do audiobooks along with the reading of the book, right? Yes. And that gives you a lot of good pronunciation of the words and stuff. So That's another tip for if you want to learn English. Read books, but don't just like read the books like by itself. Buy an audiobook, which is basically when someone like says the stuff. they read the book for you, yeah, and so Yeah. you can follow it. But you can just listen to it and don't do anything because you're just going to see they saying random words. So you have to follow along with it. Oh, cool, yeah. So in that way you improve not only your pronunciation skills but also your vocabulary and And your reading skills. And you have a lot of fun as well, right? Because I see you having a lot of fun with that, right? Okay, then. So just to finalize this video, then, it's quite long. I know you guys are tired, but we really had to do it so you could see what his life was like here. And by the way, I don't even know why I'm speaking English yet. Anyway, so let's just finish it up in English. Yeah, you're going to have to put legends. That's kind of easier for us right now, right? Because that's our daily life here. We've been speaking English all day long with everybody. So, yeah, it's kind of easier for us to think in English at the moment. Sometimes we want to speak fancy stuff in Portuguese and the words just don't come and we keep on forgetting them. Shame on us! But that stuff happens all the time, right? So, just solve this cube. And let's finalize that video. If you can still do it, because you just quit doing the cubes and, started, reading a lot. So let's see if you still have some skills there, little boy. There he goes. Então é isso aí, pessoal. Deu pra ver o inglês dele aí, né? Aprendeu bastante coisa já, né? Mas tá lendo bastante e com certeza daqui pra frente tende a melhorar bastante, né? Então... é isso aí, pessoal. Acho que ele tá acabando o cubinho aí dele. Finalizado. Beleza? Então tá bom. Então, um abraço pra todo mundo. Saudade dos amigos aí. Familiares, né? Todo mundo aí. Tá bom, pessoal? Um abraço aí pra todos. Abraço. Tchau, tchau.